Olá, seja bem-vindo ao programa A Mensagem. É uma alegria poder estar consigo. Eu creio que Deus tem hoje uma palavra especial para o seu coração e também para o meu. Há uma história real que ilustra de forma impressionante a mensagem que hoje quero partilhar consigo. No oeste americano, durante o outono, há períodos longos em que não cai uma única gota de chuva. A terra fica seca, quebradiça, e a vegetação transforma-se numa espécie de tapete inflamável. O ar torna-se pesado, o silêncio é estranho e tudo parece tranquilo, mas basta uma pequena faísca para transformar aquela paisagem num cenário de destruição. E num desses dias, um caçador atravessava uma vasta planície. Era um homem experiente, habituado à natureza, habituado aos perigos. O seu cavalo avançava com firmeza e o ambiente parecia calmo. O céu estava limpo, o vento começava a levantar-se lentamente e tudo parecia normal. Até que ao longe ele viu algo que o fez parar. Uma linha fina no horizonte, mas não era poeira, era fogo. No início parecia distante, quase inofensivo, mas em poucos minutos a linha tornou-se mais larga, mais densa, mais intensa, mais viva. O vento começou a soprar mais forte e o fogo começou a avançar rapidamente na sua direção. O som começou a chegar, primeiro um sussurro, depois um rugido, as chamas subiam e desciam, consumindo tudo à sua frente. A velocidade era assustadora e o caçador olhou à sua volta. Não havia rios, não havia rochas altas, não havia árvores suficientes para criar abrigo. Nada. O seu coração começou a bater mais depressa. O instinto dizia-lhe para fugir. Mas para onde? O cavalo não conseguia correr mais rápido do que aquele fogo. Nenhum homem conseguiria. Pela primeira vez, aquele homem percebeu que estava diante de algo que não conseguia controlar. O silêncio interior foi quebrado por uma pergunta simples: o que é que eu faço agora? E é nesses momentos que as decisões se tornam decisivas. Ele desceu do cavalo, as mãos tremiam ligeiramente, o som do fogo estava cada vez mais perto, o calor começava a sentir-se no ar e então ele fez algo que à primeira vista parecia completamente irracional. Pegou num fósforo, olhou à sua volta, respirou fundo e acendeu fogo à relva que estava junto de si. As chamas começaram pequenas, quase insignificantes, mas rapidamente se espalharam, consumindo aquela área à sua volta. O cheiro a queimado encheu o ar, o fumo subia, o calor aumentava, mas ele não fugiu. Ele ficou ali, esperou, até que toda aquela zona ficou completamente queimada. E então posicionou-se exatamente naquele espaço. Pouco tempo depois, o grande incêndio chegou. O barulho era ensurdecedor, o calor era intenso, as chamas passavam com força como uma parede viva de destruição. Mas naquele lugar ele estava seguro, porque ali já não havia nada para queimar. O fogo passou e ele sobreviveu. E esta história leva-nos exatamente a uma pergunta que nós não podemos evitar. E se na nossa vida também houver momentos em que algo se aproxima e nós não estamos preparados? E se estivermos a confiar em coisas que parecem seguras, mas que na realidade não são? E se Deus já nos tiver dado sinais, avisos, oportunidades, e nós estivermos a ignorar? Hoje vamos olhar para uma história que nos mostra exatamente isso. Uma história de um homem que teve tudo menos discernimento espiritual. Uma história de uma noite que parecia apenas mais uma noite, mas que acabou por ser a última. Gostaria de ler consigo o texto bíblico que nós encontramos em Daniel, que nos diz assim: E tu, seu sucessor, ó Beltsazar, sabes bem tudo isso, mas não te tornaste humilde. Tu ofereceste o Senhor dos céus quando trouxeste para cá essas taças do seu templo. Tu, os teus ministros, as tuas mulheres e as concubinas beberam vinho por elas, enquanto davam louvores a deuses de ouro, de prata, de cobre,
que nem veem, que nem ouvem, que nem sabem coisa nenhuma, não destes louvores ao Deus que dá a própria vida e que controla o teu destino. Quando nós abrimos neste capítulo 5 de Daniel, nós não encontramos apenas uma descrição de um banquete, mas encontramos o retrato de uma civilização que era brilhante por fora, mas em colapso por dentro. Encontramos a fotografia espiritual de um homem que tinha poder, cultura, tradição, recursos e oportunidades, mas que no essencial falhou naquilo que mais importava, a sua resposta à luz de Deus. Para compreendermos a força desta narrativa, nós precisamos primeiro de olhar para o contexto histórico. Babilónia não era apenas uma cidade qualquer, era uma das maiores maravilhas do mundo antigo. As suas muralhas eram célebres, os seus edifícios impressionavam. O seu sistema de defesa parecia invulnerável, humanamente falando. Babilónia era realmente a imagem da segurança, era a imagem da grandeza, da estabilidade. Tinha riqueza, tinha organização, tinha exército, tinha influência, tinha glória. Era o tipo de cidade que levava os seus habitantes a acreditar que nada poderia abalar. E aqui nós começamos a perceber a atualidade deste capítulo 5 de Daniel, porque uma das ilusões mais perigosas da vida é esta, é pensar que aquilo que parece forte por fora está necessariamente seguro por dentro. Uma pessoa pode ter uma vida organizada e ao mesmo tempo um coração desorganizado. Pode ter sucesso exterior e ruína interior. Pode ter prestígio social e também ao mesmo tempo pobreza espiritual. E Babilónia era assim. E Belsazar também. E o texto chama-lhe rei e de facto exercia funções reais, embora historicamente saibamos que ele era corregente. O seu pai Nabonido passava longos períodos ausente e Belsazar governava em seu nome dentro da cidade. Isto ajuda-nos a compreender, por exemplo, porque é que ele oferece a Daniel o terceiro lugar no reino. Não podia oferecer o segundo porque ele já estava ocupado. Então, este pequeno detalhe encaixa bem no contexto histórico e mostra-nos que o texto bíblico está firmemente enraizado na realidade. Mas mais importante do que a sua posição política é o seu estado espiritual. Belsazar não era um pagão sem qualquer contacto com a verdade. Ele não era um homem sem memória espiritual, porque ele tinha crescido numa Babilónia onde o nome de Daniel era conhecido. Ele tinha diante de si a herança da experiência de Nabucodonosor, o grande rei que foi humilhado por Deus, foi levado a reconhecer a sua soberania e, por fim, restaurado. Belsazar não vivia nas trevas por falta de luz. Ele vivia nas trevas porque ele rejeitou a luz que ele tinha recebido. E isso torna a sua culpa mais grave. Há uma diferença entre ignorância e resistência. Há uma diferença entre não saber e não querer saber. Há uma diferença entre nunca ter ouvido e ouvir repetidamente, mas endurecer o coração. E aqui nós podemos ver o primeiro ponto, que é o perigo de conhecer e não mudar. Daniel, mais tarde, ele vai dizer: tu sabias disso. E esta frase é realmente uma das frases-chave do capítulo, porque o problema de Belsazar não foi a ausência de revelação, o problema de Belsazar foi a rejeição da revelação. E é isto que é extremamente sério, porque nos mostra que o maior perigo espiritual não é viver sem conhecer a verdade, mas é conhecer a verdade e não responder a ela. Há uma grande diferença entre a ignorância e a resistência. Há uma diferença entre não saber e não querer mudar. Há uma diferença entre nunca ter ouvido e ouvir repetidamente, mas endurecer o coração. E é aqui que este texto se torna muito atual. Porque hoje nós vivemos num tempo em que há acesso à verdade como nunca houve. A Bíblia está disponível, há mensagens, há estudos, há oportunidades. Muitas pessoas já ouviram o suficiente para tomar decisões diferentes na sua vida, mas continuam a adiar. Elas sabem aquilo que está errado, mas não mudam. Elas sentem o apelo de Deus, mas não correspondem. Percebem que precisam de ajustar áreas da sua vida, mas dizem, não agora. E pouco a pouco o coração vai endurecendo. E cada vez que a verdade é ouvida e ignorada, fica mais fácil ignorar na próxima vez. E isto é perigoso, porque chega um momento em que a pessoa já não reage da mesma forma, já não sente a mesma intensidade, já não se incomoda como antes. E talvez hoje Deus esteja a falar
diretamente ao coração de alguém que está a ouvir a mensagem neste momento. Tu sabes, mas ainda não mudaste. E esta é uma das posições mais perigosas da vida espiritual. Porque quanto mais luz temos, maior é a nossa responsabilidade. A segunda nota que eu vejo neste capítulo é que quando o sagrado perde o seu valor, realmente estes vasos não eram meros objetos, que nos diz aqui o texto, não eram meros objetos religiosos, eram utensílios sagrados. Tinham sido preparados para o culto de Deus de Israel. Faziam parte do serviço do templo, do espaço da adoração, do encontro entre um Deus santo e um povo chamado para reverenciá-lo. Portanto, estes vasos tinham um valor simbólico, mas também espiritual e teológico muito profundo. E quando Nabucodonosor os levou de Jerusalém para a Babilónia, isso já tinha sido um sinal doloroso de juízo sobre Judá. Mas agora, aqui em Daniel 5, acontece algo ainda mais grave. É porque estes utensílios não estão apenas guardados num tesouro estrangeiro, mas estão a ser usados deliberadamente num banquete de exaltação humana, regado a vinho, no contexto da idolatria. E o texto diz que eles beberam deles e louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. E isto é muito mais do que irreverência. É profanação consciente. É a tentativa de usar o que pertence a Deus para glorificar aquilo que se opõe a Deus. Teologicamente, este gesto é gravíssimo. Profanar é tratar como comum aquilo que Deus tinha declarado santo. É pegar a distinção entre aquilo que é sagrado e aquilo que é banal. É pegar naquilo que foi separado para Deus e colocá-lo ao serviço do ego, do prazer, da arrogância, da idolatria. E é isso que continua a acontecer hoje também, porque ainda que de formas diferentes, sempre que o ser humano instrumentaliza aquilo que é de Deus para servir os seus próprios interesses, está a repetir o mesmo pecado do Belsazar. Sempre que a fé é usada apenas como aparência, sempre que a linguagem religiosa é usada sem reverência, sem que a consciência é silenciada para se viver como se Deus não tivesse direitos sobre a vida, estamos diante da mesma lógica espiritual. Reparem que Belsazar não profana por acidente. Não foi um lapso. Não foi um ato impensado no sentido moral. Mas foi uma escolha. E por trás dessa escolha está o orgulho. O orgulho é um dos grandes temas deste capítulo. O orgulho é a convicção de que eu posso viver sem me submeter a Deus. É a ideia de que a minha posição, o meu poder, a minha inteligência ou a minha segurança me tornam independente. O orgulho não é apenas pensar demasiado de si mesmo, é pensar de si mesmo à parte de Deus. É viver como se tudo dependesse de si e como se nada tivesse de ser prestado ao Senhor da história. Belsazar, ele está cercado pelo inimigo, mas age como se nada fosse. Ele está em perigo, mas festeja. Ele está à beira do colapso, mas exibe-se. E é isto que o orgulho faz. Distorce a percepção. Torna a pessoa espiritualmente insensível. A soberba não é apenas um pecado moral, mas é uma cegueira espiritual. Mas além do orgulho, há outro tema decisivo neste capítulo. A rejeição da luz. É porque Belsazar sabia, e esta é a tragédia, ele tinha diante de si o testemunho da intervenção de Deus na vida do seu avô. Ele tinha diante de si a presença fiel de Daniel. Ele tinha diante de si a memória da ação de Deus. Mas ele escolheu não aprender. E isto é extremamente atual. Há pessoas que sabem o suficiente para mudar de vida, já ouviram a verdade, já sentiram o apelo de Deus, já perceberam o que precisa de mudar, mas continuam a adiar. E isso endurece o coração. E aqui entra a consciência, é que quando a mão escreve na parede, Belsazar treme. O seu corpo reage, a sua mente entra em pânico, porque a consciência reconhece a verdade quando Deus fala, não é verdade? A consciência pode ser ignorada durante algum tempo, mas não pode ser eliminada. E quanto mais se ignora, mais se endurece. Daniel 5 é por isso um aviso sério, não sobre um rei apenas, mas sobre todos nós. Deus pesa a vida.
Mene Tekel, as palavras que apareceram na parede. Depois de Daniel confrontar o rei com a sua história, com a sua responsabilidade, ele chega finalmente ao momento da interpretação. Aquela escrita misteriosa na parede não era um enigma qualquer, não era uma simples curiosidade natural, mas era uma mensagem direta de Deus. Era o resumo da vida de um homem. Era o diagnóstico espiritual de um reino inteiro que se encontrava à beira do fim. Daniel começa então por dizer: esta é a interpretação daquilo. Mene, mene, tekel, parsim. Cada uma destas palavras carrega um peso extraordinário, não apenas para aquele momento histórico, mas também para a nossa vida hoje. Mene significa contado. Deus contou os dias do teu reino e deu-lhe fim. E isso revela uma verdade que muitas vezes nós evitamos pensar, é que a vida tem um limite. O tempo não é infinito e cada dia que passa é um dia que não volta. Cada oportunidade que é ignorada é uma oportunidade que pode não regressar. Deus conta, mene, mene. Deus conta o tempo, não apenas no sentido cronológico, mas também no sentido espiritual. Ele conhece não só quantos dias vivemos, mas como vivemos esses dias. Ele vê aquilo que nós fazemos com o tempo que nos foi dado. Nós vivemos numa sociedade que tenta afastar esse pensamento. Planeamos anos, projetamos décadas, organizamos a vida como se tivéssemos garantia do amanhã. Dizemos com facilidade: um dia eu vou mudar, um dia eu vou dedicar mais tempo à família, um dia eu vou aproximar-me de Deus, um dia eu vou resolver isto. Mas a verdade é que o dia ou um dia pode nunca chegar. Quantas decisões importantes são adiadas? Quantas conversas que precisavam de acontecer continuam por fazer? Quantos pedidos de perdão ficam por dizer? Quantas atitudes que nós sabemos que precisam de mudar, elas continuam adiadas? Mene, lembra-nos que o tempo está a ser contado, mesmo quando nós não estamos a pensar nisso. Na família, por exemplo, quantas vezes dizemos que depois teremos tempo para dar mais atenção aos filhos, ao cônjuge, aos pais, mas os filhos crescem, os pais envelhecem, as oportunidades passam e aquilo que podia ter sido vivido com profundidade já não volta à mesma forma. Na vida espiritual acontece o mesmo. Sentimos que Deus nos chama, sentimos que precisamos de mudar algo, sentimos que há áreas da vida que não estão alinhadas, mas respondemos: não agora. E assim vamos vivendo, adiando, justificando, mas sem responder verdadeiramente. Mene é um apelo silencioso, mas firme. O tempo está a passar. Depois Daniel diz: Tekel, foste pesado na balança e foste encontrado em falta. Aqui a imagem torna-se ainda mais pessoal. Já não é apenas o tempo, mas é a avaliação da vida. Na antiguidade, as balanças eram instrumentos rigorosos. Elas serviam para medir com precisão. Nada ficava ao acaso. E esta imagem ensina-nos que Deus não avalia apenas aquilo que é visível, mas Ele pesa o coração, Ele pesa as intenções, Ele pesa o caráter. E isto confronta-nos diretamente porque nós vivemos muitas vezes preocupados com aquilo que os outros veem. Preocupamos-nos com a imagem, com a aparência, com a forma como nós somos percebidos. Podemos parecer corretos por fora, organizados e até religiosos, mas Deus vê aquilo que está por dentro. Ele vê as motivações que ninguém vê. Ele reconhece as intenções que não são visíveis. Ele sabe quando nós fazemos o certo pelas razões erradas. Ele conhece a diferença entre uma fé viva e uma fé apenas exterior. Uma pessoa pode ter uma vida aparentemente correta, mas um coração distante de Deus. Pode cumprir hábitos religiosos, pode até usar uma linguagem espiritual, pode até ocupar funções numa igreja, mas na balança de Deus o que conta é a verdade lá dentro, no interior. E aqui surge uma pergunta que nós não podemos evitar. E se a nossa vida fosse pesada hoje? Qual seria o resultado? No contexto familiar, isto significa perguntar: estou realmente presente? Ou apenas eu cumpro rotinas? Amo de forma prática ou apenas assumo o que amo? No contexto das decisões significa perguntar: escolho aquilo que é certo ou o que é mais conveniente? Procuro a vontade de Deus ou sigo apenas aquilo que me agrada?
é que na vida espiritual significa perguntar também: a minha relação com Deus é real ou é apenas formal? Falo com Deus ou apenas penso nele de vez em quando? Tekel não olha para a aparência, mas olha para a essência. E Daniel diz: Pérez, o teu reino foi dividido, dado aos medos e aos persas. E aqui nós encontramos o resultado final, a consequência. Aquilo que foi vivido não significa sem resposta. As escolhas produzem frutos. A vida não é neutra, mas há um princípio espiritual que atravessa toda a Bíblia. É que aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Belsazar pensou que podia continuar como ele estava. Ele pensou que podia ignorar, adiar, brincar com o sagrado, viver sem responder a Deus, sem consequências, mas chegou o momento em que aquilo que estava escondido se tornou evidente. E isto aplica-se diretamente à nossa vida. Na família, pequenas decisões diárias constroem ou destroem relacionamentos. A falta de atenção, a falta de diálogo, a falta de cuidado, quando repetidas ao longo do tempo, produzem distância. Nas escolhas pessoais, aquilo que fazemos hoje influencia o amanhã. Pode não ser imediato, pode não ser visível no momento, mas ao longo do tempo revela-se. Na vida espiritual, ignorar Deus nunca é neutro. Afasta-nos, endurece o coração e torna mais difícil de ouvir a sua voz. Mas há algo muito importante que nós precisamos de perceber. Para Belsazar, esta mensagem foi final. Mas para nós, ainda é um aviso. Ainda não é o fim. Ainda há tempo de mudar. Ainda é tempo de responder. Mene, Tekel, Pérez não são apenas palavras de juízo, mas são um convite sério à reflexão. São um apelo à consciência. Porque hoje ainda há tempo. Hoje ainda podemos ajustar a vida. Hoje ainda podemos escolher um caminho diferente. E essa é a grande diferença que nós vemos aqui. E é aqui que esta mensagem precisa de deixar de ser apenas uma explicação e passar a ser uma decisão. Porque, no fundo, a história de Belsazar não é apenas sobre um rei antigo, nem sobre um império que caiu, mas é sobre o coração humano. É sobre a forma como cada um de nós responde à luz que recebe. E é sobre aquilo que fazemos com o tempo, com a consciência e com a voz de Deus na nossa vida. Que Deus o possa verdadeiramente abençoar. Nós vimos nesta mensagem que Deus conta o tempo. Vimos que Deus pesa a vida. Vimos que Deus revela as consequências. Mas também vimos algo muito importante. Enquanto há vida, há oportunidade. E por isso, que Deus o possa abençoar também nesse sentido. Nós estamos diante de uma mensagem de condenação, mas de uma mensagem de apelo, de aproximação a esse Deus de amor que continua ainda hoje a chamar por cada um de nós. Que Deus o abençoe nesse sentido.